Bom dia. Bom dia. A gente está hoje aqui recebendo a visita do Dr. Rodrigo Sanfurgo, nosso superintendente da Polícia Federal aqui em São Paulo, mais a sua equipe aqui do setor de inteligência. Bom, ele vai dizer. E para a gente é uma alegria muito grande poder apresentar esse sistema que tem sido muito exitoso no combate à criminalidade, nas ações, por exemplo, da gente poder encontrar pessoas desaparecidas, nas ações com relação à zeladoria, de interligação com a Defesa Civil, secretarias de prefeituras, ou seja, a tecnologia e a inteligência artificial ao serviço da população. Então é uma honra para a gente estar aqui, a Polícia Federal, estamos colocando à disposição o sistema para eles poderem utilizarem nas suas atividades e recebemos aqui, pela experiência deles, elogios do sistema pelo que eles viram. Então a gente agradece muito a visita do nosso superintendente e esse trabalho conjunto, acho que sempre, né, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, Prefeitura, Governo de Estado, é de fundamental importância. Todos os órgãos unidos para poder atender bem a população, diminuir a criminalidade e desenvolver suas atividades numa ação conjunta de cooperação de trabalho. A gente agradece bastante, passar para o Dr. Rodrigo. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o prefeito pela oportunidade, pelo convite. Né? Viemos aqui conhecer o sistema, realmente muito interessante o sistema, eu tenho certeza que renderá bons frutos. Queria parabenizar o prefeito pela iniciativa e também pelos resultados positivos do sistema, né? E que nós possamos conversar para conseguir, né, com isso, conseguir melhores frutos, né, e bons frutos, né, desse investimento e dessa ferramenta que é muito importante para a cidade de São Paulo. Muito bem, podemos começar? A gente quer começar, assim, eu já tenho um convênio com a Secretaria do Estado, com a PF, como que vai ser isso? Vai ser algo para esse ano mesmo, esse projeto, um convênio, tem isso com a PF para ser elaborado? É algo que vem para esse ano, é algo para o próximo ano, como é que está? Essa questão de integração de sistemas. Claro, nós viemos aqui conhecer o sistema, né? Já sabemos, né, das... Mais próximo, por favor. Bom, nós viemos hoje conhecer o sistema, né? Vimos aqui várias demonstrações da utilidade do sistema, realmente é excepcional. E acho que o próximo passo agora é a gente conversar para verificar a utilidade dele, eventual convênio, para que nós possamos utilizar, para que nós possamos colaborar e para que a Prefeitura também possa colaborar com o trabalho da Polícia Federal. Doutor, já existe a PF já utiliza algum outro sistema de câmera por reconhecimento facial? Tem algum convênio com outros estados, por exemplo, o sistema da Bahia ou não? Não, nós utilizamos vários sistemas, né, na nossa atividade do dia a dia, e esse é mais um sistema, né, realmente extremamente importante que nós nos propusemos a conversar a respeito de como utilizar, né, esse sistema pela Polícia Federal na cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo já está acontecendo, né, algumas parcerias com sistemas de câmeras de segurança pela cidade, né, para integração disso. A PF pretende, a conversa que o senhor fala seria para utilizar essas imagens também em investigações da Polícia Federal, fazer essa integração nesse sentido, é isso que... Acho que a conversa inicial era entender, era olhar o sistema, né? Com isso, aí nós passamos a buscar a utilidade para o nosso trabalho do dia a dia, mas sempre pensando, né, no trabalho que a gente pode desenvolver junto com a Prefeitura aqui na cidade de São Paulo. Fica, tem algum tipo de cronograma agora? Vocês vão conversar? Em quanto tempo tomar uma outra decisão? Se há previsão de repente, colaboração? Olha, acho que nós combinamos de conversarmos já rapidamente, de forma pronta, né? Então, analisar o sistema, verificar as facilidades, as utilidades, né? Então, o quanto antes, se de fato for possível, melhor para todos. Doutor, nos aeroportos o sistema pode ser aplicado? Nos aeroportos ainda nós temos que estudar, né, a possibilidade de utilizar. Nós já utilizamos algumas outras ferramentas, então isso tem que ser estudado mesmo. O que o senhor achou do sistema? Excepcional, né? Já parabenizei o prefeito, parabenizo o prefeito mais uma vez aqui. Realmente é um sistema excepcional, né, quando a gente olha o resultado e também todas as facilidades que o sistema proporciona. Mais alguma pergunta sobre o assunto? Doutor, Obrigado. Isso só esse tipo de integração com esse tipo de sistema, assim, não só de São Paulo, é uma coisa que vem do Comando Federal, da Polícia Federal, ou é só aqui da Superintendência da PF? Na verdade, a integração é uma bandeira de todos, né? Eu acho que quanto mais os órgãos, né, não só que atuam no combate ao crime organizado, à segurança pública,
os demais órgãos, as prefeituras a agirem de forma integrada, melhor para a sociedade como um todo. Então a integração faz sempre parte da nossa estratégia. Tá bom? Podemos passar para outros assuntos? Quem mais já tem algumas perguntas? Bia, parece que tem. Prefeito, eu queria saber do senhor sobre os cursos de requalificação dos diretores que começam hoje. Semana passada ficou um pouco polêmico, o sindicato disse que os diretores estavam afastados, a prefeitura disse que não. Eu queria uma palavra do senhor realmente no objetivo do curso e, de fato, como está a conversa com os representantes. Prefeito, vou aproveitar para emendar que minha pergunta é nesse sentido. Teve também na semana passada a Justiça deu 72 horas para a prefeitura dar explicações sobre isso e eu queria saber se vai haver algum tipo de mudança, de planejamento, de recuo nessa medida. Muito bem. Esse levantamento a gente já vem fazendo desde o ano passado, tanto é que a gente fez alteração na lei em dezembro do ano passado. A gente, primeiro, deixar claro que lamenta o uso político por parte desses partidos e dos sindicatos, de alguns sindicatos, porque nós estamos falando no direito da criança de aprender. Nós pegamos 10% das escolas, né, das 600 escolas, portanto 60 escolas, para poder fazer um acompanhamento mais próximo. Identificamos numa parceria que a gente fez com Todos pela Educação, com especialistas, inclusive profissionais da USP e de outras instituições, para definir um plano de trabalho para atender a essas crianças que não cometeram crime nenhum, portanto não podem ser condenadas a não ter o seu direito de aprender. Isso é muito importante. E a gente, dentro desse contexto desse trabalho, tem uma série de ações. Dentre as ações é poder requalificar os diretores que não estão conseguindo apresentar o resultado ali para a sua unidade escolar. A gente tem ouvido bastante as pessoas falarem, inclusive hoje o Globo, um especialista, entre aspas, faz uma apresentação de que não, mas o problema é socioeconômico, né? Então desconhece totalmente, e é muito ruim quando você tem as pessoas falando de um tema tão sério, que é o futuro dessas crianças, com total desconhecimento. Por quê? Porque a gente tem, em todas as regiões da cidade, escolas com IDEB 7, e na mesma região, no mesmo bairro, com IDEB 3. O professor recebe o mesmo salário, o diretor o mesmo salário, a merenda é a mesma, o uniforme é o mesmo, o material didático é o mesmo, mas o desempenho do aluno ele é muito diferente. Então, existe essa ação de poder preparar esses diretores. A única coisa que está se fazendo é falar o seguinte: olha, diretor, você vai ser levado para fazer um curso de requalificação para poder atender a comunidade. Qual é o bom profissional que não aceita isso de forma positiva, né? E aí, umas outras ações, que é naquela escola o reforço do ensino, do contraturno, a gente poder colocar especialistas para recuperar o tempo perdido de aprendizado. Ou seja, é uma discussão absolutamente técnica e que a Prefeitura de São Paulo, ela não vai, em hipótese alguma, nessa situação da educação, qualquer outra situação, ser omisso e não fazer as ações que são necessárias. Então, eu queria deixar aqui muito claro o meu repúdio pelo uso político. A gente procurou fazer essa ação sem grande divulgação, para não expor a escola, não expor os diretores. O objetivo é só preparar esses profissionais, dar uma melhor condição para os alunos, mas, infelizmente, a gente tem aí essa situação de uma oposição irresponsável de colocar essas pessoas em uma exposição desnecessária e de estarem fazendo essa desinformação aí na imprensa. Mas eu queria tranquilizar toda a população de que as ações são técnicas, as ações são para aquelas escolas que têm os menores IDEBs e tem todo um critério, como por exemplo, pode ter uma escola que tem um IDEB menor do que alguma dessas, só que o diretor chegou lá ano passado. Obviamente, se você teve a prova em 2023, não é esse diretor o responsável. Todos esses diretores, eles estão há pelo menos 4 anos na escola. Então, teve todo um cuidado, todo um critério para que a gente possa fazer preparação. Agora, gente, vamos ser aqui muito coerentes. Em qualquer área, numa empresa, numa escola, na educação, na saúde, se eu tiver lá, numa UBS, um diretor que não esteja condições de dar o melhor atendimento que a população merece, o que ele precisa fazer? Ele precisa ser requalificado.
Se você tem uma escola onde o diretor não está conseguindo desempenhar uma boa atividade para poder levar a educação às crianças, ele precisa ser requalificado. Isso é um processo normal. Isso é um processo que a gente tem que ver como positivo. E, infelizmente, contaminado, algo tão positivo, contaminado por essas falácias que a oposição faz de forma irresponsável. Então, os diretores serão requalificados, os alunos terão uma atuação de maior atenção da aprendizagem, com reforço escolar, e o que a gente quer é garantir para todos os alunos o direito de aprender. Os alunos não podem ter o seu direito de aprender, né, colocado em risco. A gente tem que atuar para garantir o direito à educação para todos. Então, prefeito, só para resumir, não vai haver nenhuma mudança na medida, o calendário permanece o mesmo, esses diretores serão afastados para requalificação. Esses diretores, eles não serão afastados, eles continuam ganhando o salário, eles vão para uma requalificação, eles vão para um treinamento. Não é que você está pegando o diretor e falando o seguinte, olha, você não serve, você vai ficar encostado. Não, ele vai para um curso de requalificação. Ele vai fazer uma atividade de aquisição do conhecimento para a gestão escolar. Evidentemente são bons diretores, porque passaram num concurso para a Prefeitura de São Paulo. Mas o desempenho como gestão educacional da sua unidade escolar não está sendo satisfatório. Isso é um processo normal. Qualquer profissional, um jornalista, um policial, um médico, um enfermeiro, um vendedor, qualquer profissional, ele está sujeito a poder ter a sua requalificação, aprimorar os seus conhecimentos. Então a gente está muito tranquilo das ações que a gente está desenvolvendo. Lembrando, o principal foco é o aluno. O aluno é o dono da escola, o aluno é o objetivo de ter a escola, o aluno é a razão de ter a escola, o aluno é a razão de existir o diretor e o professor para lhe ensinar. Então a gente não vai abrir mão disso de jeito nenhum. Prefeito, bom dia, tudo bem? 2 pontos, um em relação ao transporte público, a informação, né, de novos ônibus à base de biometano por parte da empresa Sambaíba, se o senhor confirma isso, e como está a situação da Enel em relação à eletrificação, né, dos ônibus elétricos. O senhor vem dizendo que 50 ônibus não podem circular por falta da estrutura para carregar. Como é que está esse processo do transporte público? E a outra pergunta é em relação ao Parque Dom Pedro, revitalização, TCM, né, determinou a suspensão da licitação, se a Prefeitura já conseguiu reverter isso. Muito bem, começar de trás para frente. Parque Dom Pedro. 23 de setembro de 2024 é publicado o edital, que já dizia ali que era uma PPP para a questão do Parque Dom Pedro. Passado 8 meses, a gente teve republicação desse edital, tivemos reuniões com o Tribunal de Contas, tivemos mesa técnica, tivemos os questionamentos do Tribunal de Contas por escrito, respondemos por escrito. Depois de tudo, quando a gente faz a licitação, no dia 27, divulga-se o ganhador para ter a PPP. No dia 28, o Tribunal de Contas suspende esse processo. Qual que é a preocupação da administração? 8 meses o edital publicado. 8 meses publicado. O Tribunal de Contas poderia ter suspendido, poderia ter cancelado, poderia ter feito qualquer coisa que lhe é de direito, eu acho, com todo o respeito, durante esse período. Porque nós perdemos 8 meses, nós não temos tempo a perder, nós precisamos revitalizar a nosso Parque Dom Pedro, a gente precisa reformular o centro, a gente precisa ter celeridade nos processos. Então a minha única questão a colocar sobre esse ponto é que tudo tem o seu tempo. Por que esperar concluir, sair o vencedor para suspender, se já tinha o conhecimento do tema, né? Lembrando que o principal questionamento do Tribunal de Contas é se fazer obra é uma PPP. É óbvio que é uma PPP, né? A gente tem várias situações de PPPs com construção de obras. Então a gente já está respondido, vou pegar o que eu já respondi, mandar de novo, né? Mas deixar aqui um apelo para todos os órgãos. A celeridade das ações, elas precisam ser levadas em consideração. A gente não pode perder tempo, a gente precisa, né, avançar, a gente precisa dar o direito das pessoas que vivem, que trabalham, que visitam essa cidade, ter celeridade nas ações. Uma obra tão longa, que vai demorar, tão complexa, 717 milhões, vai demorar mais de 5 anos. Nem vou ser eu que vou entregar essa obra, mas é para a cidade. Então,
a minha tristeza da falta de sensibilidade do tempo de urgência das coisas, né? Então, espero que o tribunal possa avaliar rapidamente e poder liberar para a gente seguir. Biometano. Biometano é uma das ações fundamentais. Nós fizemos o seminário, o resultado do seminário, que foi conduzido para a Secretaria Municipal de Mudanças Climáticas, né, elaborou um relatório onde identificou pela viabilidade de que a Prefeitura vá fazer as ações de substituição de ônibus a diesel por biometano. Lembrando que o biometano ele emite 95% a menos de gás de efeito estufa, o dióxido de carbono, portanto é um grande avanço. Então a gente vai ter as opções de ônibus elétrico, mas também as opções de ônibus a biometano. Os nossos aterros estão produzindo biometano. No nosso aterro da Zona Leste de São Mateus, a gente já produz o biometano que abastece os nossos caminhões de coleta de lixo, onde a gente vai ter até 2028 a substituição dos 520 caminhões de lixo que hoje funcionam a diesel, passarão a funcionar a biometano. Então, é algo sensacional, porque a gente deixa de usar o diesel. Lembrando que um caminhão de coleta de lixo ou um ônibus utilizam 35 mil litros de óleo diesel por ano. A gente vai deixar de utilizar 35 mil litros de óleo diesel quando eu coloco um ônibus ou um caminhão a biometano ou a bateria, que vai ser um ganho fundamental. Tem uma questão que eu já falei, mas eu queria reforçar com vocês. 64% da emissão de dióxido de carbono emitido na cidade de São Paulo é proveniente dos 7 milhões de carros e 1 milhão e 300 mil motos. 55% dessa emissão de dióxido de carbono é proveniente basicamente dos ônibus e desses caminhões. Então a gente precisa substituir esses ônibus, esses caminhões a diesel, e agora a gente tem essa alternativa também do biometano e permanece a do elétrico. Quinta-feira, o secretário Celso Caldeira, do Transporte, assina um termo de cooperação com uma empresa que produz o BES, que são grandes baterias que armazenam energia de baixa tensão. A gente vai ficar menos dependente da Enel, então vai colocar isso à disposição das empresas que têm a concessão de ônibus. A gente consegue dar um avanço importante nesse processo de menor dependência da Enel, que é um grande problema para nós, né? A Enel é um caos para a cidade, não só do ponto de vista de não atender a população, do ponto de vista da gente ter várias ações aí que não consegue avançar por conta da ineficiência da Enel, como, por exemplo, a eletrificação nas garagens de ônibus. Então, o biometano hoje é uma realidade, a gente já tem empresas que estão produzindo ônibus a biometano, por exemplo, a MWM, que fica inclusive aqui em São Paulo, na Zona Sul, está com uma grande linha de produção de biometano. Então, vai ser uma das alternativas que vai diminuir a emissão de poluentes, vai reduzir o custo que a gente tem com o diesel. A gente gasta em torno de 3 bilhões de diesel no sistema de ônibus por ano na cidade de São Paulo. A gente trocando todos os ônibus, a gente pode ter uma redução aí de próximo de 1,5 bilhão de redução de custo com diesel quando a gente colocar os ônibus elétricos e os ônibus a biometano. Então, é um ganho comercial, econômico e um ganho ambiental super importante. Prefeito, só voltar rapidamente na questão dos diretores, como que ficou a questão da substituição deles? São os próprios diretores que vão indicar quem vai substituí-los e só esclarecer se a Prefeitura vai prestar os esclarecimentos à Justiça? Não, a gente está sempre disposto a prestar todo o esclarecimento. É muito simples, porque a gente está com todo o plano, todo o planejamento pronto, é só pegar aquele documento e encaminhar para eles, para dar ciência àquilo que a Justiça, o Ministério Público desejar. Com relação aos diretores que vão estar assumindo, existe todo um corpo técnico, isso é uma questão pedagógica, existe um grupo de coordenação pedagógica na Secretaria que cuida dessas questões nas escolas. Então, eles estão selecionando quem são as pessoas. Bom detalhe, Fernando, dizer o seguinte, que são pessoas também da rede, são pessoas concursadas, né, que tem-se a preferência por aqueles que são auxiliares de direção, que estão nas escolas com melhores IDEBs, portanto, já traz uma experiência de uma gestão positiva para poder compartilhar com demais comunidades escolares dessas escolas que estão com baixo IDEB, mas é muito importante. E eu queria aqui, de todo o meu coração, pedir apoio para vocês nessa batalha. Vocês tiveram a oportunidade de aprender, vocês são jornalistas, vocês são bons profissionais, porque vocês não tiveram cerceado o direito de aprender.
Então, vamos pensar nessas crianças que hoje estão tendo, de uma certa forma, o cerceamento do seu direito de aprender por uma condução equivocada e que pode ser corrigida. Ninguém está mandando embora o diretor, está cortando o salário, só está falando assim, olha, a sua unidade escolar não está indo bem, os alunos não estão aprendendo, então você vai ser feito para você a disponibilização de um curso especializado de gestão escolar para que você possa desenvolver melhor a sua atividade. Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? O que a gente não pode, e é onde existe o problema, é ter escola com IDEB no mesmo bairro, na mesma região de vulnerabilidade, onde você tem uma escola com IDEB 7, na mesma região, e a outra com IDEB 3. A gente não pode admitir isso. E, evidentemente, é preciso fazer uma ação. O que a gente não pode é ser omisso. Eu não vou pecar por omissão, em hipótese alguma. As pessoas me elegeram, confiaram em mim para que a gente possa verificar os problemas e trazer uma solução para os problemas. Então, eu queria até que, por alguém que veio da escola pública, pedir para vocês da imprensa. Pelo amor de Deus, me ajudem nisso. A gente não pode deixar essa narrativa medíocre da oposição prevalecer, né? Os tal dos especialistas escrever artigo em jornal que não tem o menor cabimento, sem conhecimento do assunto, e a gente precisa, com certeza absoluta, verificar a necessidade do aluno. O aluno tem direito de aprender. O aluno não cometeu nenhum crime para ser condenado a não aprender. Ele tem esse direito e a gente precisa garantir esse direito a ele. Eu tenho uma última pergunta. A gente tem recebido na CBN muitas reclamações de moradores na região do Vale do Anhangabaú em relação aos eventos e tudo mais. Inclusive, um levantamento nosso mostrou que nesse último mês de maio, a área ficou 24 dias cercadas por grades. E acho que como a prefeitura está encarando essa questão dos eventos, que tem sido uma dor de cabeça para os moradores, mas é uma área que é concedida, né, para a iniciativa privada, você tem um responsável ali. Então, como que está esse diálogo, a prefeitura, como está o acompanhamento nessa questão e até reclamação de moradores? Eu desconheço morador ali ao redor do Anhangabaú, né, onde tem o perímetro do Anhangabaú. Eu estou do lado, né, a prefeitura está do lado, eu estou ali todo dia. Eu chego muito cedo, saio muito tarde. Não tem dia que eu saio menos de 9, 10, 11 horas da noite, né? Então a gente precisa ter atividade no Anhangabaú. Agora, esse mês a gente teve a virada cultural, evidentemente você tem mais atividades ali com relação à adequação de infraestrutura, de montagem de palco, mas a gente precisa compartilhar. A cidade precisa ter as suas ações que geram emprego, que geram renda, que geram condições para que as pessoas possam ter acesso à cultura e se divertir. E se existe alguma reclamação pontual, evidentemente a prefeitura está sempre aberta a poder escutar, para poder organizar e minimizar. Mas é uma área que a gente tem importante para as atividades culturais da cidade. A gente não tem como abrir mão disso, né? O Anhangabaú é um local já reconhecido como um grande ponto cultural da cidade. Ok, Estevão, para encerrar. Prefeito, falando sobre política, na semana passada, um dos vereadores que faz parte da base do governo lá da Câmara, mas que foi contra o senhor nas eleições, foi cassado, teve o seu mandato cassado e também se tornou inelegível. Como é que o senhor analisa essa decisão da justiça? O que o senhor acha dessa conjuntura agora? Foi por algo da eleição municipal, né? A questão do laudo do Boulos. O que eu tenho de informação é de que essa decisão ela não foi só por conta do laudo, né? A decisão do juiz, ele traz ali várias reincidências com relação a situações de já ter sido condenado e multado por outras atividades durante o período eleitoral que contrariam a legislação eleitoral. Então, acho que a justiça que tem a palavra final, que evidentemente para tomar uma decisão dessa, né, deve ter lá os seus argumentos. O que a gente sempre defende, obviamente, é a ampla defesa, quando nessa situação, por exemplo, um recurso tem efeito suspensivo, portanto ele não será afastado, obviamente que ele vai apresentar o recurso, apresentou o recurso, tem efeito suspensivo e vai haver só o cumprimento, se houver, quando tiver a confirmação pelo Pleno. Então, o processo do dia a dia fica complicado para mim poder detalhar mais do que eu estou falando aqui sem ter o conhecimento profundo da decisão por condição. A não ser essa que me comentaram, de que não é só por essa questão, é por uma série de reincidências que está, eu não li, mas dizem que está colocado lá na decisão do juiz. A decisão judicial é para cumprir. Se por acaso ele fez, né, que tenha uma lição com relação a isso, se não fez, evidentemente, poder ali se defender. Perder mandato nunca é bom, né? Eu acho que é algo muito ruim
que a gente lamenta. Mas a palavra final, evidentemente, é da Justiça Eleitoral, que tem os melhores mecanismos e informações para poder tomar a melhor definição. Prefeito, só uma última dúvida sobre a questão do biometano, né? Já tem uma quantidade de ônibus que a prefeitura vai adquirir, isso muda também a quantidade de ônibus elétricos, a meta de quantidade de ônibus elétricos que a prefeitura vai adquirir, como é que está isso? A gente tem hoje 12 mil e poucos ônibus na frota. A gente tem 1.000 e poucos ônibus que a gente substitui todo ano porque ele chega nos 10 anos. Eu tenho hoje mais de 2.000 ônibus que estão acima de 10 anos, que a gente fez uma autorização especial, porque não tem o menor sentido eu autorizar que coloque um ônibus a diesel que ele vai ficar por 10 anos se eu estou no processo de descarbonização. Por que eu estou te contando isso? Eu recebi dias atrás o presidente da MWM, que produz ônibus a biometano, e solicitei a ele a informação se eles estariam dispostos a fazer o retrofit de ônibus já a diesel. E ele disse que sim. Aí eu pedi uma proposta. Se vier a proposta que eu estou imaginando que eu solicitei, onde eles possam fazer essa substituição, me dar uma carência de 12 meses e me parcelar essa troca do ônibus a diesel, que já está funcionando por biometano, a gente vai ter uma aceleração bastante grande, porque eu vou pegar ônibus que estão há 3 anos, eu não tenho ônibus que estão há mais de 3 anos, ônibus que estão com 3, 4 anos, 5 anos em circulação, que ainda tem 5, 6, 7 anos para circular, e já ir fazendo a substituição desses ônibus para o biometano. Eu não consigo fazer o retrofit de bateria, no elétrico, mas do biometano existe essa possibilidade. Então a gente vai conseguir avançar bastante. O que a gente tem assim é um compromisso muito forte, muito forte. Eu preciso diminuir as doenças respiratórias, cardiovasculares, a gente precisa melhorar a qualidade do ar da cidade, e a troca dos ônibus a diesel, ele é papel fundamental. Obviamente, tem a nossa campanha de plantar 120 mil árvores, ampliar a de cobertura vegetal, tem uma série de outras ações, mas a substituição de ônibus a diesel é algo muito importante para a cidade. Com os dados que eu te dei, 64% da emissão de dióxido de carbono é proveniente dos veículos e 55% de toda essa emissão é proveniente basicamente dos ônibus que circulam na cidade no transporte coletivo. Então a gente vai ter um avanço bastante importante do biometano. O que a gente tem agora para verificar? Capacidade de produção de biometano e distribuição. A Comgás já me disse que pode utilizar toda a rede dela na cidade para poder fazer a distribuição do biometano na sua rede. A gente tem produção de biometano ali no nosso aterro de São Mateus, onde eu tenho uma questão que eu preciso resolver, porque existe uma concessão de parte do meu biogás para uma empresa terceirizada, que a gente vai pedir agora a rescisão do contrato. Por quê? Nós produzimos 15 mil metros cúbicos por hora de biogás nesse aterro, só nesse aterro lá em São Mateus. Desses 15 mil metros cúbicos por hora que a gente produz lá, 10 mil metros cúbicos por hora vai para essa empresa que tem a concessão do uso desse gás e passa um valor para a prefeitura. E 5 mil metros cúbicos por hora a gente está transformando em biometano, que está abastecendo os nossos caminhões. Então, eu pedi a rescisão desse contrato por interesse público para que a gente possa trazer esses 10 mil metros cúbicos por hora para a produção nossa e transformar em biometano. Então, a gente vai ter uma capacidade enorme de abastecimento aí de 3, 4 mil ônibus com o nosso próprio gás. Você imagina o quanto que a gente vai conseguir reduzir o custo, né? Pegue 35 mil litros de óleo diesel, multiplica por 6,20, que é o preço do óleo, quanto que a gente vai deixar de gastar e quanto a gente vai ganhar com relação ao meio ambiente. Então, a gente tem uma ação muito forte que está sendo coordenada pelo secretário de Mudança Climática, Renato Nalini, pelo Achirush do Meio Ambiente, e pelo Celso, que é o nosso secretário de Transporte, numa ação de que eu tenho certeza que vai avançar muito, porque a gente tem o biometano produzido do aterro, a gente tem a vontade política e vai ter uma economia bastante grande. Lembrando que um ônibus elétrico, ele vai ali numa faixa de 2,4 milhões e o biometano 1,4 milhão. A gente tem quase que 1 milhão a menos do custo do biometano, do ônibus a biometano. Então, é algo que vai ser bastante interessante para a cidade, que a gente vai poder agilizar. Eu estou bastante confiante, espero receber nos próximos dias a proposta da MWM de poder fazer essa possibilidade de ônibus que não
não são novos, já estão em uso, poder fazer a substituição de diesel por biometano. É uma pauta importante da cidade, ainda mais no ano da COP aqui no Brasil, né? E lembrando que junho é o nosso mês do meio ambiente.